Pessoal, vamos mudar de assunto, a gente vai acompanhar, lógico, ao longo do Central de Notícias, o julgamento no STF, mas a gente fala também de eleição, que é um assunto que sempre adoramos, política, né? Vamos falar da dificuldade do presidente Lula de melhorar a aprovação junto ao eleitorado. E para isso, convidamos um dos maiores entendedores, conhecedores do assunto, que é o Maurício Moura, fundador do Ideia Big Data e doutor em Economia e Política. Maurício, muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua participação aqui no Central. Tivemos uma pesquisa ontem, eu sei que não foi a sua, você faz outras, acho que no começo do mês que vem, né, de março agora, talvez semana que vem você já me conta a data, deve ter uma nova pesquisa Ideia, mas antes disso, teve uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg que mostrou Flávio e Lula empatados, alguns levantamentos internos de candidatos da oposição também começam a mostrar uma aproximação e isso é um fato em todas as pesquisas mostram uma desaprovação maior do que a aprovação do presidente Lula. Maurício, quais são os desafios? Se você pudesse elencar o momento em que o Lula se encontra, se ele continua sendo favorito para essa eleição ou se essa eleição pode ser mais dura do que ele esperava, porque até agora estavam achando que o Flávio seria um candidato mais fácil do que o Tarcísio, por exemplo. Isso está se mostrando verdade ou não é por aí? Amanda, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, ver você aí brilhar no SBT News. A grande questão, eu acho, para o eleitor, Amanda, de uma maneira bastante objetiva, é exatamente essa que você colocou, né? A gente tem um governo que vai para a reeleição, então, numa campanha, numa eleição de reeleição, a pergunta central é: esse governo merece continuar ou não? E hoje, como você mencionou, né, em todas as pesquisas, a aprovação do governo ela é menor, na casa de 3, 4 pontos percentuais, a depender da pesquisa, do que a reprovação. E aí começam as dificuldades do governo Lula. Qual que é a primeira dificuldade? É que quem votou no Bolsonaro lá em outubro de 22, no segundo turno, em nenhum momento, de maneira consistente, aprovou esse governo. Então, esse governo começou com um teto de popularidade bastante baixo, porque praticamente metade do país nunca teve uma avaliação positiva desse governo. O presidente Lula foi eleito por uma diferença muito pequena, que foi basicamente o grupo de eleitores que votou no Bolsonaro em 2018 e votaram no presidente Lula em 2022. E esse grupo, que é um grupo praticamente fora da política, é o grupo que eu digo que vai decidir a eleição. A gente está falando de 3, 4 pontos percentuais, 4 a 5 milhões de eleitores que vão realmente decidir a eleição. Esse grupo hoje, na média, ele está insatisfeito com esse governo. E eu acho que o primeiro passo para a reeleição seria reconquistar esse grupo que já votou no presidente Lula em 22. E aí, respondendo a pergunta sobre Flávio, né? Em primeiro lugar, obviamente que é muito mais fácil para o eleitor, para a eleitora hoje responder se aprova ou não o governo do que quando a gente começa a simular vários nomes. Mas o Flávio ele tem um problema que, comparado aos outros nomes, que ele é bastante conhecido em função do sobrenome e ele dos candidatos de oposição é o que tem a maior rejeição. Então, ao mesmo tempo que tem o bônus de ser conhecido, ele tem o ônus da rejeição. Respondendo à tua pergunta, a números de hoje, essa é uma eleição de oposição. Mas é óbvio que para o governo enfrentar um candidato de oposição com maior rejeição, obviamente é melhor do que enfrentar um candidato menos conhecido, mas com menos rejeição. Então, em tese, você está dizendo que essa é uma eleição favorável ao candidato de oposição, quem quer que seja ele, é isso? Exatamente. Inclusive, essa é uma tendência global, Amanda. Esse ambiente polarizado que a gente vive no mundo, ele faz com que as eleições sejam muito acirradas e os eleitos começam o mandato já praticamente com metade do país com altíssimo nível de rejeição, que é o que está acontecendo com o presidente Lula, e isso acontece em diversos países do mundo. Então, esse teto de popularidade baixo faz com que a margem de manobra de um governo seja muito pequena. E a números de hoje, como você mencionou e como está claro em várias pesquisas, a gente tem um cenário que a maioria da população reprova esse governo. Agora, dito isso, Amanda, é importante dizer que todos os presidentes em reeleição depois do fim da ditadura militar no Brasil melhoraram a sua aprovação durante o ano eleitoral. A diferença para mim esse ano com o Lula é que a margem de melhora dele é muito estreita. A gente está falando, que eu falei, de 3 a 4 pontos percentuais. A grande pergunta para esse semestre vai ser se o governo vai conseguir avançar 3, 4 pontos percentuais e entrar na campanha com um nível de aprovação melhor do que ele tem agora. O nosso analista de política, Eduardo Gaia, também está conosco e participa dessa entrevista. Tem uma pergunta para você, Mauro.
Oi, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Queria ouvi-lo a respeito da própria política do presidente Lula do imposto de renda, porque a expectativa do governo era de que já no início de 2026, na largada, houvesse uma melhora da popularidade, porque as pessoas estão tendo ali, não tendo desconto, no caso do imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Por que isso ainda não se refletiu em melhora na popularidade e se existe o potencial disso acontecer ao longo do ano ou não? É uma aprovação ali que já está diluída na própria popularidade atual do presidente da República. Bom, em primeiro lugar, que esses 3, 4 pontos percentuais que eu acredito que vão decidir a eleição, eles têm muito o perfil dessa nova tabela do imposto de renda, né? São pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos, elas estão muito concentradas aí nas regiões metropolitanas, principalmente no Sudeste, e obviamente que, em tese, vão se beneficiar dessa nova tabela do imposto de renda. Agora, essa é a notícia boa. A notícia, talvez não muito boa para o governo, é que grande parte dessas pessoas ainda opera na informalidade, né? Então, estão na economia informal, que não necessariamente dialogam com ter um imposto de renda caindo na conta. Por outro lado, a gente tem que monitorar isso, porque, obviamente, eventualmente, isso pode ter um impacto nos clientes desses empreendedores desse perfil, as pessoas que consomem os seus produtos, que consomem seus serviços. Então, esse é um tema que está em aberto, eu estou acompanhando isso. Agora, é importante dizer que o índice de confiança do consumidor costuma ser um preditor aí de popularidade e também vale a pena acompanhar para ver se essa medida vai ter impacto na confiança do consumidor, que esse é o primeiro passo para uma melhora de aprovação. E como é que está esse índice agora, Maurício? Tá muito estável, né? Então, significa que, não, em tese, essa aprovação não está vindo nesse momento. Por outro lado, como eu falei, a gente tem que monitorar, porque isso, na verdade, é uma medida que casa exatamente com o público que eles precisam reconquistar. Vai, Eduardo. Não, é que existia até uma tese também dentro do governo, Maurício, de que essa crise do Banco Master poderia favorecer o presidente Lula, na medida em que ele usaria a bandeira de que, na verdade, estava ali perseguindo os magnatas do dinheiro, vai colocar na cadeia pela primeira vez os bilionários, mas não parece que isso está dando resultado, que, na verdade, está se criando uma imagem de que a corrupção voltou, que está tudo errado e que isso poderia, na verdade, ser ruim para o incumbente. Você tem essa avaliação também de que o presidente deu um passo em falso ao apostar nessa pauta antissistema, porque ele é o próprio sistema? Não, totalmente. Mas é importante dizer que toda vez que a gente tem um caso desse de corrupção, do Banco Master, do INSS, a percepção desse público mais apolitizado, desse público fora das bolhas, é que todos os políticos são corruptos. E aí, basicamente, a decisão do eleitor acaba sendo uma decisão de menor rejeição, vira uma batalha de rejeições. Que pode, obviamente, que na verdade, essa eleição está se encaminhando para ser uma batalha de rejeições novamente. Então, na verdade, isso é ruim para todo mundo. Então, apostar de um lado ou de outro, eu acho que dificilmente o governo ia ter benefício nesse tipo de aposta, porque isso é uma coisa que contamina o sistema político como um todo. Agora, Maurício, essa será uma eleição regida principalmente por temas econômicos, porque é nisso que o governo aposta. Sempre que você fala com alguém do governo, eles dizem assim, olha, a campanha ainda não começou, nós vamos mostrar os feitos do presidente Lula, além de todos os programas sociais, isenção de imposto de renda até R$ 5.000, talvez até, quem sabe, a aprovação do fim da escala 6x1. Quando a gente começar a mostrar todas essas entregas para a população, eles vão votar no Lula. E fora que Lula é muito bom de campanha, ele é especialista em ser vitorioso, em ganhar campanhas ou em eleger seus sucessores. Só que, por outro lado, a gente vê ganhando espaço também temas como a própria segurança pública e a corrupção, que foi ressuscitada aí com o caso Master, fraudes no INSS. Afinal de contas, quais serão os temas preponderantes? O que faz a cabeça do eleitor hoje? Porque se você olhar para a economia, stricto sensu, de fato, ela está melhor, o Brasil está crescendo, a gente está no menor desemprego histórico. Só que quando você olha para as pesquisas de opinião, de satisfação, as pessoas estão descontentes e até pessimistas com a economia. O que explica? Parece uma coisa meio desarrazoada, né? Bom, você falou várias coisas aí, né, Amanda? Vamos, assim, separar. Olhando para quem vai decidir a eleição, que são esses 3, 4 pontos percentuais que eu falei para você, o tema central é a economia, tá? Geralmente o bloco que reprova o governo fortemente, ele atribui valor ao tema de corrupção e de segurança pública muito maior do que o bloco que aprova o governo. Então, esse bem já está, que eu falo que está no preço já de quem aprova e quem desaprova. Em relação à economia, vai ser, claro que
a experiência de reeleição dos governos anteriores que foram reeleitos, inclusive o governo do Bolsonaro, que não foi reeleito, foi justamente que a economia acabou sendo o tema central. Agora, é importante dizer, Amanda, que é verdade que a gente tem indicadores de desemprego baixos, é verdade que os indicadores da economia são razoavelmente positivos, mas quando a gente olha o nível de endividamento da população, principalmente o nível de endividamento das pessoas que operam no mercado informal, esse nível de endividamento é alto, o que significa na prática que os preços podem estar estáveis, as pessoas estão conseguindo gerar rendimento, mas esse rendimento ele está basicamente sendo consumido aí por endividamento, isso que dá a percepção de que a coisa está pior do que os indicadores mostram, né? Existe também uma percepção, Maurício, dentro do governo, de que quando a campanha começar, o presidente Lula vai bater no Flávio Bolsonaro e lembrar, por exemplo, do caso da rachadinha, a questão da loja de chocolate, que, segundo o Ministério Público, teria ali sido um alvo de lavagem de dinheiro, enfim. Você acredita que vai ter espaço para, de fato, ter um desgaste maior do senador Flávio Bolsonaro ao longo da campanha, ou ele já está ali no teto da rejeição? Eu acho que esses temas de corrupção, mais uma vez, eles dialogam muito mais com as bolhas que já rejeitam e já aprovam os lados do que com esse eleitor mais apolítico, tá? O que eu acredito que é o problema do Flávio Bolsonaro para esse grupo aí, que, desculpa, eu estou insistindo no grupo que vai decidir a eleição, tá? O que eu acho que é o tema central do Flávio? O Flávio vai ter que responder sobre a gestão do Bolsonaro, que foi reprovada por esse grupo. Muita gente votou no Lula em 22, tendo votado no Bolsonaro em 18, porque achou que a gestão dele foi ruim. E um dos principais fatores da gestão dele ter sido ruim na avaliação dessas pessoas foi a maneira com que ele administrou a pandemia e, obviamente, teve um repique inflacionário que foi fundamental em 2022. Então, eu acho que o grande desafio do Flávio vai ser mostrar que ele é a alternativa para melhor, porque ele vai ter que defender ao longo da campanha, eu acho que esse vai ser o desafio, vai ter que defender os pontos negativos do governo do pai. Excelente, Maurício, muito obrigada, viu, pela sua presença, sua participação aqui no Central de Notícias. Volte sempre. Amanda, um prazer, boa sorte para vocês, bom trabalho.